As relações entre Brasil e Estados Unidos tiveram altos e baixos nesse ano. Começaram conturbadas e acabaram de forma mais amistosa. E para falar sobre isso, nada melhor do que alguém que represente o governo norte-americano. Por isso a gente conversa hoje com Amanda Robertson, porta-voz em português do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chefiado pelo secretário de Estado Marco Rubio. Então, Amanda, para começar de uma maneira geral, qual é a avaliação do Departamento de Estado sobre esse ano, né, o primeiro ano sobre nova administração aí e os principais resultados alcançados? Então, como comentou o secretário Marco Rubio semana passada numa conferência de imprensa, houve alguns avanços diplomáticos importantes este ano, sobretudo nos nossos fortes esforços para frear com a migração em massa ilegal aos Estados Unidos. Já sabemos que quase 2 milhões de pessoas saíram voluntariamente do país. Além disso, reduzimos os encontros na fronteira sul em 99%. Isso quer dizer que já as pessoas não estão emigrando ilegalmente aos Estados Unidos. Além disso, tiveram alguns resultados muito positivos no combate ao narcoterrorismo, o tráfico de drogas na região. Estamos tomando medidas para assegurar o nosso país e na região também. Quando a gente fala sobre ações contra o narcoterrorismo, a gente está acompanhando aí, né, as ações do governo norte-americano ali no Caribe para tentar prevenir a entrada de drogas, enfim, drogas sintéticas, né, e fentanil principalmente nos Estados Unidos. Vocês veem um resultado prático na redução na redução do narcoterrorismo nos Estados Unidos? Bom, como falou o presidente Trump, estamos utilizando todas as ferramentas à nossa disposição para assegurar nossas fronteiras no tráfico de fentanil e de outras drogas. Sabemos que a situação em Venezuela é muito grave. Sabemos que Nicolás Maduro não é o presidente eleito, senão ele é o encarregado de um cartel de drogas internacional. Então, vamos continuar tomando as medidas necessárias para assegurar o nosso país. E agora, também na coletiva de imprensa do secretário de Estado Marco Rubio, ele falou sobre a relação com o Brasil. Ele falou sobre uma trajetória positiva, falou sobre alguns desentendimentos. A gente viu no começo do ano a questão enfim, críticas a certos processos aqui no judiciário brasileiro, porém essa rota parece que foi corrigida e agora o secretário Rubio falou em uma trajetória positiva. A expectativa é que essa trajetória continue ascendente para o ano que vem. O Brasil e os Estados Unidos têm muitas questões importantes em comuns. Dois países grandes, economias fortes, democracias fortes. Então, vamos continuar trabalhando juntos. Como falou o secretário Marco Rubio, nestas semanas, os dois presidentes, o presidente Trump e o presidente Lula, tiveram duas conversas telefônicas muito boas, além de uma reunião presencial. Avançaram em alguns temas importantes, incluindo o comércio, mas tem muito trabalho a fazer e esperamos ver este trabalho continuar o ano que vem. E o próprio presidente Trump já falou sobre isso, né? Mas a gente pode aí ter uma expectativa de repente, algum encontro presencial entre o presidente Trump e o presidente Lula no ano que vem? Vamos ver, é a Casa Branca que maneja a agenda e o calendário do presidente Trump, mas já vimos que os dois presidentes aproveitaram falar em pessoa em alguns espaços diferentes diplomáticos, então vamos ver se isso poderia continuar no futuro. Perfeito. E agora, com relação também ao próximo ano, né, vai ser sediado nos Estados Unidos a cúpula do G20. Também pode ser até uma oportunidade aí, quem sabe, do presidente Lula e do presidente Trump se encontrarem. Qual a expectativa para esse evento? O que você pode antecipar enfim, do que se está prevendo para essa reunião de cúpula nos Estados Unidos?
Os Estados Unidos estão muito orgulhosos em sediar a cúpula do G20, reunindo as 20 maiores economias do mundo. Temos muito trabalho que fazer, fortalecendo as nossas economias, focando também na segurança e no desenvolvimento de energia para o futuro. Então, esperamos desenvolver estes temas no próximo ano, no G20, que vai ser aqui em Miami. Perfeito. E outro evento que é muito esperado, que também vai ter grande parte sediado nos Estados Unidos, é a Copa do Mundo, que atrai muita atenção dos brasileiros. Você falou sobre a migração aí, sobre consertar a questão da migração. Acredito que a política dos Estados Unidos é que os migrantes venham de forma legal, mas tem também os visitantes, né, os turistas que vão querer visitar os Estados Unidos para a Copa do Mundo. Como está sendo preparada essa estrutura, enfim, essa recepção, e se a expectativa é positiva também para a Copa do Mundo? O ano que vem vamos sediar também a Copa do Mundo aqui juntos com os nossos vizinhos, o México e o Canadá. Então, estamos muito orgulhosos de receber turistas, pessoas, torcedores de todos os países no mundo que querem vir ver aqui a ver os jogos. No ano que vem, vamos fazer alguns anúncios para aquelas pessoas que ainda precisam do visto americano para assistir os jogos aqui nos Estados Unidos. Vamos ter alguns processos prioritários para aquelas pessoas que têm ingressos para a Copa do Mundo. Mas aquelas pessoas não precisam esperar. Podem ir agora ao site da embaixada ou do consulado mais perto para já começar o processo de solicitar o visto americano para assistir o jogo. Voltando só um pouquinho na relação entre Estados Unidos e Brasil, quando uma das ações foram tomadas no sentido de reaproximar os dois países, né, que foi a remoção das sanções ao ministro Alexandre de Moraes, um porta-voz do governo americano me disse que um dos pontos positivos nessa reaproximação foi o PL da dosimetria, né, esse PL que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. O que você pode falar nesse sentido? Você consegue confirmar que realmente o PL da dosimetria é visto com bons olhos pela administração? Então, o Departamento de Tesouro é a entidade do governo dos Estados Unidos que gerencia todo o processo de sanções, que faz investigações. Então, realmente são eles que podem fornecer essa informação. O que posso dizer outra vez sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, sabemos que é uma relação grande, importante, e como falou o secretário Marco Rubio a semana passada, uma relação que está numa trajetória bastante positiva, e esperamos ver essa trajetória continuar no ano que vem. Para encerrar, a gente sabe que, né, o trabalho do Departamento de Estado acaba sendo muito amplo, né? A gente vê, enfim, atuações no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, conflito Ucrânia-Rússia, mas com relação à atenção do departamento ao hemisfério ocidental aqui, né? A América do Sul, a América Central. A gente vê que está sendo visto com mais atenção pelo governo, né? Então, quando a gente fala em estreitar laços, essa atenção contínua aqui ao hemisfério ocidental deve continuar no ano que vem, né? Bom, como falou o secretário Rubio, muitas vezes compartilhamos o hemisfério, somos vizinhos, compartilhamos também os desafios e mesmo as oportunidades de hoje. Então, é importante que continuemos trabalhando juntos, e esse é o tipo de trabalho que vamos ver que vai continuar o próximo ano. Tá ok, Amanda, muito obrigado. Alguma palavra final, alguma mensagem para os brasileiros aí que acompanham o trabalho da administração Trump? Bom, que saibam que o Brasil é um parceiro importante para os Estados Unidos, e é por isso que estamos trabalhando com a nossa relação diplomática para fazer essa relação ainda mais forte no ano que vem. Tá ok, Amanda, muito obrigado. Até a próxima. E para saber mais sobre a relação entre Brasil, Estados Unidos e outras notícias internacionais, se inscreva aqui no YouTube do Metrópolis e acesse metrópolis.com.